Saiu agora, prisão confirmada, Base Forte surpreende novamente, negociação de última hora recusada. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, sou Jonatas Santos, chegando com tudo, trazendo os principais assuntos, informações e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do Legítimo Clube do Povo. E até no âmbito jornalístico, trazendo uma notícia que acabou de sair, segundo o jornalista Leandro Rezende, da Rádio CBN. O seguinte: a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o presidente da torcida Jovem Flá e outros 7 por envolvimento na morte do vascaíno Rodrigo durante um churrasco no dia 11, no dia 11 que foi o dia da partida pela Copa do Brasil entre Botafogo e Vasco. Num detalhe, em relação ao torcedor que acabou sendo uma vítima, ele não estava a caminho do estádio, estava ali num churrasco para acompanhar a partida. A torcida que foi, inclusive, ali, foi até a primeira informação, uma emboscada. E outro detalhe é que a polícia apura um suposto plano de vingança. Vai ter mais informações, nós vamos estar apurando mais detalhes em relação a isso, mas qualquer tipo de situação, principalmente antecedendo um clássico, amanhã no dia de clássico, qualquer dia, galera, paz nos estádios, nos arredores, até porque a justiça vem do alto, a justiça vem de Deus, e aí a informação tá aí, a Polícia Civil prendeu, e aí a gente vai estar trazendo mais detalhes do desfecho dessa situação. Paralelo a isso, um detalhe, do comunicado oficial. A Força Jovem trouxe o comunicado nas redes que foi punida por 6 jogos. A Força anunciou que foi suspensa por 6 partidas a partir do jogo deste domingo. Não será permitido o uso de vestimentos, faixas, baterias, bandeiras da organizada. Inclusive, nas redes sociais, teve ali um comunicado completo, um comunicado oficial. E só trazendo um detalhe, o BEP tem que ter uma atenção quando acontecer essas situações para não punir a torcida no modo geral, punir o CPF, quem está ali tentando invadir o estádio, causar confusão, mas isso acabou sobrando no modo geral e a Força publicou um comunicado até pregando essa questão da paz, da organização, e é isso, torcer para um domingo de paz, um domingo, claro, guerra nas 4 linhas, ali ser resolvido dentro do jogo e, sobretudo, a vitória, os 3 pontos do Vascão. Falando nisso, vamos aqui trazer alguns detalhes sobre a partida desse domingo, principalmente falando da provável escalação do técnico Fernando Diniz. O Vasco realiza o último treino hoje. A princípio, o Fernando Diniz, segundo o GE, pode contar com Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta fazendo a dupla de zaga com Robert Renan, Puma Rodrigues, Hugo Moura, Cauã Barros, Puma Rodrigues na lateral esquerda, Hugo Moura e Cauã Barros fazendo a dupla de volante, Coutinho meio campo, o ataque Nuno, Ryan, Verratti, e tem a opção também com o colombiano Andrés Gomes. A gente vai trazer mais detalhes sobre essa questão no próximo vídeo. De olho no Flamengo, de olho no adversário, Saul Niguez, o meio-campo, vira dúvida e pode ser um desfalque de última hora. A informação também, segundo o GE, é que o meia espanhol sentiu um problema no pé esquerdo no jogo contra o Estudiantes. A provável escalação: Rossi, Varela na lateral esquerda, na lateral direita, aliás, Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Alan fazendo volante com De La Cruz, Arrascaeta meio campo,
o ataque Plata, Samuel Lino e Pedro. Portanto, basicamente, essa é a provável escalação do Flamengo. E até realmente, conversando com pessoas que cobrem diariamente ali o clube, o Felipe Luiz visa basicamente vir com o time titular. A única dúvida é o Saul Niguez. Mais um detalhe que o Diniz pode se aproveitar, se a gente for trazer os últimos jogos do Flamengo, principalmente no Campeonato Brasileiro, o Flamengo, ele quando não consegue abrir o placar no primeiro tempo, tende a ser levado pela ansiedade, pelo nervosismo, pelos erros no segundo tempo, porque bate aquele nervosismo de abrir o placar, o Felipe Luiz costuma fazer alguma alteração errada, então o Vasco tem que, de alguma forma, claro, uma estratégia do Fernando Diniz, conseguir impedir o Flamengo de abrir o placar no primeiro tempo por conta dessa questão, até fazendo ali uma análise em relação aos jogos do Flamengo. Mudando aqui de assunto, quero falar também do próximo jogo entre Vasco e Cruzeiro no sábado que vem. Tem Vasco e Bahia, jogo que foi adiado no meio da semana, mas Vasco e Cruzeiro no próximo sábado. E é o seguinte, é bom ficar de olho no jogo do Cruzeiro contra o Bragantino, porque tanto o Caio Jorge e o Matheus Pereira estão pendurados. E caso tomar um cartão amarelo, não devem enfrentar o Vasco no sábado. Então, só que o Caio Jorge tem uma curiosidade, ele está pendurado desde a 4ª rodada. O Caio Jorge é difícil tomar cartão amarelo. Então, mas ficar de olho, caso o Caio Jorge ou Matheus Pereira tome cartão, estarão pendurados para o jogo contra o Vasco. E falando nisso, do jogo contra o Cruzeiro, uma confirmação. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, estará presente em São Januário para assistir a partida entre Vasco e Cruzeiro no próximo sábado, dia 27, informação da TNT Sports. E assim, o Ancelotti, obviamente, está de olho em alguns jogadores do Cruzeiro, como o Fabrício Bruno, o próprio Caio Jorge, o Matheus Pereira, e do Vasco, a gente sabe, jogador que já esteve na pré-lista na seleção. Léo Jardim esteve nesse ciclo, o Paulo Henrique estava na pré-lista, e como falamos recentemente, com a lesão do Neymar, o Neymar ele está fora da próxima convocação, por conta de uma lesão que vai deixar ele uns 2 meses fora, não lembro agora o tempo exato. Ele está de fora da próxima convocação mais uma vez. Isso desperta olhares para quem? Felipe Coutinho. A imprensa reverbera muito a questão do Neymar, tem toda a questão do marketing do Neymar na seleção brasileira, mas hoje quem está mais pronto, quem está ajudando mais o clube é o Coutinho. Então, se a seleção brasileira está precisando de um camisa 10, esse camisa 10 é o Coutinho e o Ancelotti vai estar de olho. Quero aqui parabenizar mais uma vez a base Forte Cruz Maltina, que surpreendeu geral. Parabéns mais uma vez, né? A base surpreendendo. Goleou Volta Redonda por 5-1 no Raulino de Oliveira pelo Carioca. Gol do Andrei Fernandes, 2 gols do Andrei, que é base também da seleção. Juninho, que dispensa comentários. O Lócio e o Diego Minetti. Então, parabéns. Esse investimento que o Admar vem fazendo, contratações, falando, vale a pena esse investimento pesado que o Vasco tem feito na base. Essa base com certeza vai dar muita alegria para o torcedor cruzmaltino. E uma negociação de última hora, já que a gente está falando da base, uma confirmação é que o Ludogorets da Bulgária e o Clube Bruges da Bélgica e também o Transospor, né, apresentaram propostas oficiais ao Vasco. 2 delas por empréstimo, mas o clube, representado pelo Admar, né, recusou todas elas. Além de entender nesse momento que o lateral esquerdo do Vasco, Leandrinho, pode ser aproveitado no time principal pelo Diniz e também pode ter uma boa valorização por causa da presença dele no Mundial. Então, o próprio Leandrinho confirmou essas negociações. O lateral tem 24 jogos disputados pelo profissional, 2 gols e 1 assistência. Na segunda-feira eu vou fazer questão de subir a Teresópolis,
subir a serra para poder acompanhar o treinamento do Leandrinho na Seleção Brasileira Sub-20, tá? Um compromisso da gente em todos os lugares. E é o seguinte, o Leandrinho, ele falou, fiquei muito feliz com essa convocação, é um sonho de um moleque disputar uma Copa do Mundo, ainda mais pelo Brasil. Então, parabéns ao Leandrinho, vai ser um prazer estar lá acompanhando e vamos conversar com o Ramon Menezes na coletiva, enfim, tomara que se valorize e o Diniz possa aproveitar o mesmo também. Galera, eu vou ficando por aqui, logo mais volto com mais notícias e informações dos Gigantes da Colina. BTB Esportes em todos os lugares, saudações, até o próximo vídeo. Um abraço.